Olá, seja mais bem-vindo a um vídeo no canal. E neste vídeo iremos tratar sobre as questões de Idade Média do vestibular da URGS de 2015 até 2020. Lembrando mais uma vez que geralmente cai só uma questão para a Idade Média, num período de 1000 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez, se abordar um pouquinho do fim do Império Romano também. Então não seja o conteúdo ideal para se aprofundar, já que é só uma questão. E talvez algumas noções básicas já te auxiliem caso a questão seja uma questão média para fácil. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Muito bem, vamos dar continuidade para o vídeo, revisando os últimos questões de Idade Média do vestibular da URGS. Vamos começar com a prova de 2015, questão número 2. Considere as seguintes afirmações acerca das relações entre o Oriente e o Ocidente no mundo medieval. 1. Uma das causas do Império Romano do Ocidente foi a expansão do islamismo pelo território da Europa Ocidental. 2. A cultura árabe legou para as sociedades europeias estudos sobre autores como Platão e Aristóteles, estabelecendo um elo de ligação entre o mundo antigo pagão e o mundo moderno cristão. 3. A Península Ibérica foi profundamente marcada pela presença muçulmana, que se estendeu entre os séculos 8 e 15, produzindo reflexos na cultura lusitana e hispânica. Quais estão corretas? Então vamos começar analisando as três afirmações. A primeira está errada, porque um dos motivos da queda do Império Romano foram as invasões pelas tribos germânicas, conhecido como invasões bárbaras. O Império foi oficialmente dissolvido em 473 depois de Cristo, e as invasões muçulmanas na Península Ibérica foram em 711 e 726, um bom tempo depois do fim do Império Romano. Então essa aqui é a única que vai estar errada, as outras duas vão estar corretas, e a gente vai dar uma comentada na 2 e na 3. Então, a cultura árabe, de fato, legou a filosofia antiga assim, para a Idade Média, porque no início das invasões teve um caos geral, um período de anarquia, e quem cuidou desses escritos filosóficos foram os árabes, né? Que depois, com o tempo, vão se restabelecendo essas conexões. E a 3 é a questão sobre a invasão muçulmana na Península Ibérica, que ela realmente aconteceu, foi de 711 até 1492, com a reconquista dos espanhóis. E é bom reparar aqui que a número 3 já desmente a número 1, né? Para quem ficar ligado assim no contexto histórico, né? Porque ela já data o contexto histórico da presença muçulmana na Europa e foi diferente do contexto histórico do fim do Império Romano. Então a questão certa é a D, a número 2 e a número 3. Vamos para a próxima. Sobre a Idade Média, assinale a alternativa correta. A. A criação do Sacro Império Romano Germânico no Ocidente, no contexto da expansão carolíngia do século VIII, resultou na conversão dos francos ao cristianismo. B. A Igreja permitia o ingresso feminino apenas nas ordens regulares, enquanto as seculares eram reservadas somente aos homens. C. A aristocracia exercia uma atividade guerreira, embora não fosse detentora de terras ou de direitos senhoriais. D. A criação dos relógios mecânicos públicos a partir do século XIII reforçou o monopólio eclesiástico no controle do tempo pela Igreja. E a presença islâmica no Mediterrâneo, a partir do século VII, caracterizou-se pela destruição dos mecanismos de administração urbana nas cidades europeias. Então só tem uma alternativa correta, vamos começar analisando. A letra A.
ela está errada porque o contexto da cristianização dos francos está ligado ao rei Clovis, o rei cristão, o primeiro rei dos francos. Então isso é na passagem do século V para o VI, uns 200 anos antes. Então o contexto é diferente que o exposto ali na afirmação. Vamos para B. A B vai ser a correta, que aqui é a diferença entre ordens regulares e ordens seculares. As ordens regulares são aquelas que geralmente ficam cuidando dos mosteiros, enquanto as seculares são os altos cargos das igrejas, aquelas ordens que ocupam os postos mais importantes. Então, como o ingresso feminino é apenas para freira, e elas ficavam fazendo esse tipo de trabalho no mosteiro, cuidando do mosteiro, esse tipo de coisa, então a letra B está correta. Vamos ver, a C está errada porque a aristocracia ela é conhecida por deter as terras. Então, ela na Idade Média ela vai exercer atividade guerreira e ela também vai ter o direito sobre as terras. A letra D está errada porque no século XIII os reis passaram a ter seus próprios relógios. Então, é uma forma de tirar o monopólio da igreja, porque antes a igreja controlava o tempo na hora que batia o sino. Então, tu sabia as horas na hora que o sino vai bater na igreja. E a partir da invenção do relógio mecânico, os reis começaram a fazer seus próprios relógios, e assim o monopólio sobre o controle do tempo não fica mais sobre a igreja. E a E, ela está errada porque a presença islâmica no Mediterrâneo ela ajudou a criar os mecanismos de administração europeia e não destruiu. Pelo contrário, ela deu uma fortalecida nessa dinâmica da cidade. Porque vamos lembrar, o feudalismo é conhecido por ter o clássico, né? As cidades não são tão importantes, o território mais importante é o feudo, onde vive o senhor feudal, tem o castelo e as terras e tudo mais. Então vamos para a próxima questão, a letra B é a correta, e vamos para a próxima questão que é de 2017, uma de V ou F. Então vamos lá. 2. Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmações abaixo sobre a história da Idade Média Ocidental. A instalação de povos de origem germânica no território do Império Romano, as chamadas invasões bárbaras, ocorreu também por meio de processos migratórios pacíficos e negociados com o Estado romano. Essa aí está correta. Então, o movimento migratório dos povos germânicos para dentro do Império, ela também teve violência, também teve guerra, invasões formais, mas também ocorreu de modos pacíficos, onde os bárbaros, considerados bárbaros, adquiriam a cidadania. Um modo bem tradicional de fazer isso é servir ao exército romano. Então, essa aí está correta. V. Então, já que a gente descobriu que a V é a correta, a primeira é a correta, a gente já elimina a letra B, a letra D e a letra E, que começam todas com falso. E fica com a A e a C. Vamos lá. O processo de fragmentação territorial do Império Romano Germânico após a ascensão de Carlos Magno no século VIII foi decorrência da ruptura entre o Reino Franco e a Igreja Cristã. Essa aí vai estar errada, porque a dinastia de Carlos Magno deu origem ao Império Germânico, dando continuidade ao alinhamento com a Igreja Católica. E aqui diz que, após a ascensão de Carlos Magno, ocorre a ruptura entre o Reino Franco e a Igreja. Essa afirmação está errada porque é uma continuidade, uma afirmação de aliança entre o Reino Franco e a Igreja. Vamos lá, a próxima. Então, já que a gente sabe que a segunda é errada, a gente já pode marcar a C como a correta, porque já vai distinguir as diferenças ali nas opções. Mas vamos até o final.
A servidão foi uma situação intermediária entre a escravidão definitiva e a liberdade plena, pois impunha uma série de limitações aos servos, sem torná-los propriedades de seus senhores. Essa aí está correta, porque o servo não é propriedade, não é escravo, mas também não é livre. Ele tem que ficar na terra, trabalhando no seu lote de terra e dando uma parte, né, como tributo ao senhor feudal pela sua proteção. O senhor feudal é obrigado a proteger o seu servo. E vamos para a última. A escolástica, o principal método de ensino nas universidades medievais, previa o estudo filológico da Bíblia e recusava o estudo à filosofia antiga considerada pagã e herética. Essa aí está errada, porque a escolástica é um método de ensino que vai tentar resgatar esses autores antigos, que eram considerados pagãos, mas vão tratar a filosofia deles como importante e voltar a um estudo desses clássicos. Resgata a filosofia por muito da influência da cultura islâmica também. Então a gente vai marcar C como a alternativa correta. Vamos lá. Outra de VUF, vestibular de 2018. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo sobre o período da chamada Idade Média. Vamos ver a primeira. A prática da vassalagem foi incorporada pelo Império Carolíngio e definiu uma das características principais do feudalismo. Essa aí vai estar correta, que quem introduziu e popularizou a prática da vassalagem foi Carlos Magno. Segunda, os servos de origem camponesas eram submetidos aos vilões, indivíduos residentes nas cidades, para quem era devido tributo conhecido como corvéia. Essa aí vai estar errada, porque os servos de origem camponesa eram submetidos aos senhores feudais e viviam nos feudos e não nas cidades, para quem era devido o tributo conhecido como corvéia. O chamado movimento das cruzadas articulou interesses religiosos da igreja com motivações econômicas da nobreza feudal, na busca de riquezas e conquista de território. Essa aí está correta, porque os interesses religiosos da igreja eram retomar a cidade sagrada de Jerusalém e os motivos econômicos da nobreza feudal eram expandir o seu poder sobre novos territórios. E vamos para a última. O desenvolvimento dos núcleos urbanos e das práticas comerciais acarretou transformações nas formas de educação, com o aparecimento das primeiras universidades voltadas para a formação profissional em áreas como medicina e direito. Essa aí também está correta. A primeira faculdade de direito é em Bolonha, na Itália, e é nessa época também ali pelo século XI, XII, XIII que vão começar a surgir as primeiras universidades europeias. Vamos lembrar que as universidades também são uma invenção, digamos assim, muçulmana, porque a primeira faculdade do mundo é no Marrocos. Então vamos lá, a resposta certa é a B, VFVV. Vamos vestibular de 2019, mais uma de VUF. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo a respeito da história do cristianismo entre os séculos 4 e 15. Então vamos lá. O predomínio da Igreja cristã no Ocidente ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e da imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagãs. Essa aí vai estar errada, porque o Edito de Milão, que o Constantino assinou, essa referência que ele permite a liberdade de culto e ele não proíbe outras religiões pagãs. As outras religiões pagãs vão ser proibidas apenas em 380 a.C. no Império Romano. Vamos para a próxima. Essa aí está errada então. A difusão ideológica do cristianismo ocorreu também graças à obra dos chamados pais da igreja, como o africano Agostinho, bispo de Hipona e autor de Cidade de Deus. Essa aí está correta. Santo Agostinho, que faz a diferença, ele nasceu na África, no norte da África, fez a obra Cidade de Deus,
também, entre outros escritos, ele dá a explicação religiosa pela queda do Império Romano, né? Então, essa aí está correta, vamos ler a próxima. A gradual intervenção no estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar contribuiu para o processo de controle social por parte da Igreja. Essa aí está correta também, porque a partir do momento que a Igreja começa a realizar matrimônios, né, ela tem o controle de uma parte importante da vida social da pessoa, que é a formação da família. Então essa aí também está correta. Vamos para a última. A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi uma ordem de caráter religioso e militar, instituída como prevenção contra a expansão territorial francesa realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. Essa aí vai estar errada, porque Filipe IV era contra os Templários e pediu extinção para o Papa. Então, ele foi o motivo que os Templários deixaram de existir. Então, a resposta certa é a letra D, FVVF. Vamos para a última. Lei anunciada abaixo. No dia 15 de abril de 2019, um incêndio destruiu uma parte importante da Catedral de Notre-Dame, em Paris, um dos mais famosos edifícios medievais franceses. Embora a construção anteriores tenha existido no mesmo local, foi a partir dos séculos XII e XIII que a igreja passou a tomar a sua forma mais conhecida, período em que houve a consolidação. Então aqui, vamos prestar atenção nessa primeira lacuna. Aqui ele está falando da igreja. Então, entre as opções aqui, eu tenho a opção feudalismo, que é uma característica econômica social, e a cristandade, que é uma característica religiosa. Então, a resposta óbvia aqui, para não ficar, a frase não ficar com problema, é a cristandade, porque o contexto ele está falando do cristianismo. Então, vamos estabelecer aqui a primeira correta, que é a cristandade, e nisso eu já vou eliminar as outras três. E eu sei que só apenas a B e a E podem estar corretas. Então vamos continuar lendo. Período em que houve a consolidação da cristandade na Europa. Sua arquitetura é hoje uma das mais conhecidas manifestações do estilo. É gótico, porque são as únicas duas que podem estar corretas. Predominantemente, daí aqui que vem a diferença, né? Burguês ou urbano, e depois marcado pela grandiosidade para abrigar o número crescente de fiéis. Trata-se de um modelo arquitetônico que obedece a uma e mantém relações com o fundo da filosofia escolástica. Então, se a gente analisar a frase, vai estar aqui uma característica que é um homem, né? Uma pessoa, um burguês, e um espaço geográfico. Então, a gente vai determinar aqui, olha o que ele fala na frase, e marcado para a grandiosidade para abrigar o número crescente de fiéis. Esse número de crescente de fiéis é o espaço urbano que vem crescendo no final da Idade Média, que a gente conhece como Idade Média Alta. Então, a resposta correta é urbano e racional. Por que racional? Porque esse modelo arquitetônico baseado na escolástica, ele tenta trazer a racionalidade daqueles filósofos da antiguidade, né? Os gregos e os romanos. Mas também, se a gente optasse pela opção da ordem escolástica, ela ia entrar em redundância, ia ficar estranha a frase. Trata-se de um modelo arquitetônico que obedece a uma ordem escolástica e que mantém relações de fundo com a filosofia escolástica. Então é tipo uma redundância, né? Não é necessariamente... dificilmente eles vão botar duas vezes escolástica na mesma frase, uma afirmando a mesma coisa da outra. Então, se a gente analisar só pelo português, não precisa saber muito conteúdo nesse tipo de questão.
ela já vai estar indicando situações que tu vai eliminando outras opções erradas. Então vamos colocar a certa aqui, a letra E, e foi por isso, e é isso aí. As questões de 2015 até 2020 de Idade Média. Aqui no final botei umas datas, uma linha do tempo para a galera se situar, é sempre importante, porque muitas dessas questões a gente pode eliminar as erradas pelo contexto histórico errado, ou eles botam errado assim algum acontecimento para confundir a pessoa mesmo, então uma claridade nesses acontecimentos seria interessante. Então aqui, ó, 486, Clovis se tornou o rei dos francos, o primeiro rei cristão, né? Aqui tem o Justiniano, que governou o Império Bizantino e desenvolveu o Código Justiniano de Leis. O Código Justiniano de Leis é um código importante que vai dar as bases para o direito romano, mas aqui é interessante observar que apesar de a gente falar como Império Bizantino, o Império Bizantino é a continuidade do Império Romano no Oriente. E ele só vai acabar lá com o fim da Idade Média, em 453, quando os turcos conquistam Constantinopla. Então, 622, Maomé foge de Meca para Medina, passagem conhecida como a Hégira, e dá o início do calendário muçulmano. Esse aqui é o ano 1 dos muçulmanos. Os muçulmanos invadiram a Espanha e deram início à ocupação que durou 700 anos, 711, já tinham comentado. 732, Carlos Martel liderou os francos e derrotou os muçulmanos na divisa ali com a Espanha. Então essa batalha foi importante porque impediu o avanço muçulmano no resto da Europa. Então aqui Papa Leão III colocou Carlos Magno como imperador dos romanos, e como Carlos Magno tinha conquistado uma boa parte do território europeu, ele popularizou naquela região essa cultura da vassalagem e deu, digamos, as bases assim da Idade Média, das relações sociais da Idade Média, digamos assim. Depois, com a morte dele, tem o Tratado de Verdun, onde divide o império dele em 3, e depois o império vai se subdividindo e por aí vai. Então ali é 1099, Primeira Cruzada. 1187, os muçulmanos reconquistam Jerusalém. 1249, Portugal termina a reconquista e se torna o primeiro Estado-nação europeu. Em 1272, a Última Cruzada. 1346, a Peste Negra, que tem seu auge em 1353, mas ela só vai ser erradicada no século 17, ali para 1600 e pouquinho. Até lá vai tendo pequenos surtos em algumas cidades, em algumas regiões da Europa, né? Então a gente já tinha comentado em 1453, quando os turcos conquistaram Constantinopla, é o fim da tradicional Idade Média, né? Um marco, digamos, simbólico. Em 1492 a Espanha termina a reconquista, marcando o fim da presença muçulmana na Península Ibérica. O que a gente pode dizer dessas questões? Que cai muita questão envolvendo o contexto, então geralmente se tem uma boa imagem da linha do tempo, tu pode eliminar as erradas se tu sabe o contexto de tal acontecimento. Então como é que é? Eles colocam um acontecimento e botam uma data de contexto, e talvez essa data esteja errada. Essa é bem comum cair da Idade Média. Eles focaram também em algumas questões de VOF, muitas VOF, porque daí tu pode colocar várias informações de vários períodos da Idade Média e só vai vendo se está certo ou errado. Mas lembrando, talvez uma boa linha do tempo ajude já, e como é só uma questão, talvez não seja muito necessário gastar tempo e esforço estudando 1000 anos de uma questão só. Então, talvez o conhecimento básico, a linha do tempo, o que é as principais características do feudalismo, o que é a servidão, a nobreza, o clero, os tributos,
as características econômicas de autossuficiência, e por aí acho que já dá para fazer uma boa prova em Idade Média, ou pelo menos chegar perto de acertar essa questão. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardem os próximos no canal. Muito obrigado pela atenção.